Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Comecei na semana passada uma série de mensagens sobre um livro que eu comecei a ler, acabei já, chamado Coração Selvagem, de John Eldredge. Foi mencionado numa mensagem de um pastor lá de Goiânia, que eu ouvi no Congresso da Missão Vida. Daí eu comprei o livro, me encorajou. Se você quiser depois procurar, no livro é Coração Selvagem, de John Eldredge. Na semana passada nós falamos sobre o tema dando identidade aos nossos filhos. Comecei aquela mensagem falando da diferença de nomear os filhos na cultura oriental, diferente da nossa aqui. Meu nome é Edilson Botelho Nogueira, tenho Edilson, o nome fantasia, Botelho, o nome da minha mãe, Nogueira, o nome do meu pai, família paterna. Só que na cultura oriental, as coisas não são feitas assim. A cultura oriental, o nome é uma identidade, mas é mais do que dizer de onde você vem. O seu nome forja um caráter, diz quem você é. E esse nome lhe dá um destino. Aí nós baseamos a nossa mensagem naquele texto de Jacó, cujo significado do nome é enganador, que teve o seu nome mudado para Israel num encontro que ele teve com Deus. E assim ele fez com o seu segundo filho, que ele teve com a sua amada Raquel. O primeiro filho chamava-se José, e o segundo chamava-se primeiro Benoni, que significa o filho da minha dor, e ele foi mudado, Jacó, Israel agora, mudou o nome que Raquel tinha lhe dado, de Benoni para Benjamim, significa o filho da minha mão direita. E aí nós mostramos na semana passada que essa ideia, esse privilégio, essa honra de dar nomes, gerou um momento muito especial esperado pelos filhos na família dos patriarcas, que era o momento em que eles iriam receber dos pais, ou do pai, uma bênção. Porque a vida deles tomava rumo a partir daquela bênção. Então, em Gênesis 49, Jacó dá nome aos seus filhos e dá uma identidade a eles. Rúben, minha força. Judá, leão novo. Zebulon, dono de portos. Dan, juiz do povo. Asher, fartura para você, Asher. Naftali, elegância, eloquência. José, árvore frutífera. Benjamim, um lobo. Então aprendemos que abençoar é um privilégio. Abençoar é firmar uma identidade. Todo ser humano precisa ter a sua identidade firmada. Até Jesus, o Filho de Deus, teve a sua identidade confirmada pelo Pai em Mateus 3, uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem tenho a minha alegria. Então, naquela mensagem, vimos que é um privilégio que Deus dá a cada pai de outorgar masculinidade aos filhos e feminilidade às filhas. Aprendemos que cada menino nasce com uma pergunta. A pergunta dos meninos é: pai, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Pai, eu sou homem bastante para fazer o que precisa ser feito? Pai, será que eu tenho coragem suficiente para vencer?
A pergunta de toda menina é: pai, eu sou bonita o suficiente para você gostar de mim? Eu sou cativante o suficiente para você se interessar por mim? Será que eu vou ser prioridade para alguém nesse mundo? Essa é a pergunta. Mas a questão é: quantos de nós tiveram essas perguntas respondidas por nossos pais? Essa semana eu estive numa das células aqui de nossa igreja, e durante a aplicação a gente percebeu que pouquíssimos de nós tiveram pais que, mesmo dentro de suas limitações, responderam essas perguntas. Olha, irmãos, essa não é uma mensagem fácil de dar. Até porque eu queria já dizer de antemão, até a partir desse momento, todas as vezes que eu falar sobre os nossos pais, eu não quero que vocês pensem que eu estou me referindo aos pais com ingratidão pelo que eles fizeram por nós. E eu vou falar algumas coisas difíceis de dizer, mas lembre-se sempre que muitos de nossos pais não tiveram a chance que nós tivemos. O nosso texto mostra uma cena em que o profeta Zacarias apresenta uma pessoa que aparece com ferimentos nas mãos. E a pergunta é: como é que isso aconteceu? Você foi assaltado? Foi um arrastão? Isso foi um acidente? E a pessoa responde: não, eu fui ferido na casa dos meus amigos. No lugar mais seguro do mundo, é onde sofremos as primeiras e mais profundas feridas da nossa alma, o lar. E são nossos pais, nossos irmãos, os nossos avós que nos ferem, nossos melhores amigos. E aí, meus irmãos, nós estamos diante de um ciclo vicioso. Somos feridos em casa, por causa dessas feridas passamos a ferir os outros, que vão causar feridas em outros tantos afora. E isso é um ciclo quase sem fim, quase. Como é que são feitas as feridas na nossa alma? De 3 maneiras, irmãos. A primeira são as feridas do silêncio. Pais feridos geram filhos feridos. Muito dificilmente um pai saudável gera um filho ferido. Essas feridas podem ser feitas de 3 maneiras. A primeira maneira é a maneira do silêncio. Irmãos, muitos pais, deu certo? Beleza. É que eu tinha planejado um videozinho e por alguma razão não deu certo lá, mas os garotos estão dizendo: não, deu certo. Bom, então, espera aí. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma cena do Gladiador. Eu já tinha falado desse filme no domingo passado, né? Mas agora eu vou mostrar uma cena que é o seguinte. O imperador Marco Aurélio, que é um dos personagens principais do filme, depois de uma batalha, tem uma conversa com o Máximos, que é o seu general. Eles acabaram de vencer uma batalha. E aí, numa conversa à parte, o imperador Marco Aurélio diz para o Máximo: eu vou te pedir uma coisa. Eu estou no fim da minha vida, eu vou morrer. Eu quero que você cuide de Roma. O Máximo diz: mas eu sou um soldado, eu quero ir para casa. Ele falou: mas você é a única pessoa que pode devolver a Roma a glória de voltar a ser uma república, porque o seu coração não se corrompeu com a política.
E ele pede um tempo para pensar. Nesse ínter, ele chama o seu filho, Marco Aurélio chama o filho chamado Cômodos, que é o vilão do filme. Em todo o filme só há uma cena em que você sabe realmente quem é Cômodos, e é nessa cena. É a única cena verdadeira desse personagem. É essa cena em que o pai vai dizer para ele que ele não é o escolhido. Vamos ver se dá certo e vamos ver essa cena. Are you ready to do your duty for Rome? Yes, Father. You will not be emperor. Which wise or older man is to take my place? My powers will pass to Maximus, to hold in trust until the Senate is ready to rule once more. Rome is to be a republic again. Maximus. My decision disappoints you? You wrote to me once, listing the 4 chief virtues: wisdom, justice, fortitude, and temperance. As I read the list, I knew I had none of them. But I have other virtues, Father. Ambition. That can be a virtue when it drives us to excel. Resourcefulness. Courage. Perhaps not on the battlefield, but there are many forms of courage. Devotion. To my family. To you. But none of my virtues won your list. Even then, it was as if you didn't want me for your son. Commodus, you go too far. I searched the faces of the gods for ways to please you, to make you proud. One kind word, one full hug, where you pressed me to your chest and held me tight. Would have been like the song of my heart for 1,000 years. What is this enemy you hate so much? All I've ever wanted was to live up to you. Caesar. Father. Commodus? Your faults as a son is my failure as a father. I would put to the whole world if you would only love me. Ok, obrigado. Eu mataria o mundo inteiro pelo seu amor.
As suas falhas como filho são o resultado das minhas falhas como pai. Aqui a legenda estava tão pequenininha, né? Mas ainda bem que deu certo lá. Pais feridos geram filhos feridos. Uma das maneiras de ferir os nossos filhos é com o silêncio. Isso acontece da seguinte maneira: muitos pais estão em casa, mas é como se eles não estivessem. Eles chegam no trabalho, tomam banho, vestem o pijama, vão para a frente da TV ou do computador, um prato de comida na mão. Dali a algum tempo eles vão dormir, como se eles estivessem num hotel. Os seus filhos viraram paisagem. Estão ali, mas é como se não estivessem. Os filhos falam com alguns pais, mas a voz deles é só um ruído indecifrável. Os meninos perguntam: pai, o que eu sou, pai? Pai, eu sou um homem. Eu tenho o que é necessário para ser feito. As meninas perguntando: pai, eu sou bonita, pai? Você me acha bonita? Pai, você acha que alguém vai lutar por mim? Alguém vai ver o meu valor, pai? Mas alguns pais se ouvem, não respondem. Tudo que oferecem aos filhos é um impassível silêncio. Certa vez eu conheci uma mulher a quem, durante uma conversa, eu perguntei qual era a memória do dia mais feliz que ela havia vivido na companhia do seu pai. Um dia em sua vida que ela, se pudesse, gostaria de viver de novo. Um piquenique, uma viagem, um almoço, qualquer coisa. Mas a sua resposta foi: eu não lembro. Eu não lembro. Quantos de nós foram feridos pela apatia e indiferença de nossos pais? Quantos foram feridos por se transformarem em paisagem para os seus pais? Há ainda outros que foram feridos por pais que simplesmente desapareceram de suas vidas. Alguns perderam seus pais para a bebida, outros para a mendicância, outros ainda que simplesmente tiveram o abandono de seus pais, que foram morar com outra mulher. Outros foram feridos de forma violenta. O marido discutia com a mulher e partiu para agredi-la quando um filho entrou na frente para defender a sua mãe. Nesse momento, o pai virou para o filho e disse: quem você pensa que é, seu filhinho da mamãe? Quem pode imaginar o que uma frase dessa pode fazer no coração de um menino que essa ferida o acompanhou até o último dia da sua vida? Numa certa família, 2 irmãos sempre iam cavalgar com o pai, enquanto o terceiro ficava tocando piano em casa. Era apaixonado pela música. Um certo dia o pai voltou, irritado com a paixão daquele filho pela música, em vez dos cavalos, e disse: você vai ser mesmo um efeminado. Uma garota foi molestada aos 3 anos de idade pelo seu pai, e aos 7 anos, o seu próprio pai ensinava os irmãos dela a violentarem a menina. Isso só parou quando ela foi para a faculdade. Quantos filhos são vistos como máquinas por seus pais, porque simplesmente podem prestar algum serviço? Durante a recessão econômica nos Estados Unidos, um menino correu para abraçar o pai, e o pai, ao ver o garoto, simplesmente se afastou e foi embora, porque ele acabara de vender aquele menino para trabalhar nas fazendas de algodão. Outros tantos foram humilhados e desprezados. Quantos filhos foram feridos por palavras do tipo:
você é um idiota, você é burra, você não serve para nada, você não vai ser nada na vida. Quem pode mensurar o que uma ferida dessas pode causar? Mas o pior vem depois disso. É que depois das feridas feitas na casa dos amigos, nós, os seres humanos, reagimos das mais diversas maneiras. Quando uma depressão é feita na alma, uma elevação é criada em cima, como uma forma de compensação. Muitos compensam o silêncio do pai aprendendo: não faça mais pergunta nenhuma. A quem quer que seja, nunca mais. Outros compensam a ausência do pai vivendo uma vida totalmente independente de quem quer que seja. O abandono do pai simplesmente disse: você está sozinho no mundo, não dependa de ninguém. Outros compensam a agressividade verbal ou física, tornando-se ainda mais violentos ou extremamente passivos. E o fato, meus irmãos, é que de geração em geração as feridas vão se multiplicando, de pai para filho para neto, de neto para bisneto. E isso afeta a nossa personalidade profundamente. E a compensação que tentamos fazer para sobreviver faz surgir em nós uma personalidade substituta. Um avatar. É você em outra forma. Um eu virtual para as outras pessoas. Isso acontece porque a maioria de nós tem dificuldade em admitir a dor da ferida. Nós negamos para todo mundo, negamos para nós mesmos. Não, isso não foi nada. O que vem de baixo não me atinge. Mas a verdade é que nós vivemos sendo consumidos pelas feridas da nossa alma. Então, pessoas feridas, de repente, estão diante da responsabilidade de abençoar seus filhos e filhas. O que eles podem dizer? Que esperança podem dar? Como disse Tiago no capítulo 3 da sua epístola: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Resposta: é claro que não. Como pode um menino que foi esmagado quando deveria ser cuidado, firmado, agora sentar e abençoar um filho e uma filha? Esse é o grito de Esaú, implorando de Isaque uma bênção, por menor que fosse. Ele diz: abençoa-me também a mim, meu pai. Não reservaste, pois, nenhuma bênção para mim. Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. Tudo parece estar perdido num ciclo interminável de feridas, quando entra em cena um médico, um especialista em feridas da alma. Ele é Jesus de Nazaré. Esse ciclo quase interminável tem o seu fim em Jesus, o médico de feridas da alma. Jesus é um especialista em feridas. Em primeiro lugar, porque ele sabe todas as feridas do ser humano. Todas, ele conhece todas as que a gente pode sofrer. Por isso ele é chamado de homem de dores e que sabe o que é padecer. O profeta Isaías diz na sua profecia, abra sua Bíblia comigo, em Isaías 53.
Por favor, eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, verso 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Leia comigo. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você percebe o jogo dos pronomes aqui nesse verso? Nossas são as enfermidades. Nossas as dores. Nossas as transgressões. Nossas a iniquidade. Nosso o castigo. Mas dele são as feridas. As feridas feitas pela nossa miséria. E essas feridas são a nossa cura. Amém, queridos? Irmãos, Jesus tinha plena consciência de que Ele tinha vindo para curar as nossas feridas. No primeiro dia, quando Ele se apresenta, Ele começa o seu ministério naquela sinagoga em Cafarnaum, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, as palavras do profeta Isaías do capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus era assim, irmãos. Ele só ia para casa quando o último da área tinha sido curado, porque ele sabia, o Senhor me ungiu. Onde houvesse um prisioneiro, onde houvesse um cego precisando de luz, onde um atormentado, lá estava ele, cheio do Espírito Santo para libertar. Jesus só não curou 2 tipos de pessoas: as que nunca foram a Ele, e os que foram, mas não creram. Bem, a boa notícia da noite começa aqui. É que há um que cura as feridas da nossa alma, amém? Como é que Jesus faz isso? Preste muita atenção. Jesus faz isso de 2 maneiras. Primeira, Ele se revela a nós como um Pai amoroso, bondoso e misericordioso. É um Pai que nós nunca tivemos antes, um Pai que pode responder todas as perguntas que deveriam ter sido respondidas por nossos pais, mas não foram, mas Ele responde. Quando vamos a Cristo, somos convidados a fazer uma viagem com Ele, onde tudo começou. Irmãos, um dos maiores mistérios da medicina de Jesus é que Ele nos convida a entrar na ferida. Ele fez isso com aquele homem da mão ressequida. Lembram-se? Lá está o homem no último banco, na última cadeira, no canto mais escuro da sala. Ele só quer
quer ouvir, não quer se expor. E de repente, lá da frente, Jesus diz: vem para o meio. E na frente de todos agora ele diz: estende a mão. Oh, quando aquele homem estende a mão, lá está a sua ferida. E Jesus diz: vamos entrar na ferida. Quando aquela mulher samaritana no poço de Sicar está conversando com Jesus, e aí há um momento em que ele vai tocar a sua ferida e diz assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Nesse momento ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, porque 5 já tiveste, o que tem não é teu marido, entra na ferida. Lá está aquela mulher levada a Jesus acusada de adultério para ser apedrejada. Jesus começa a escrever na areia dizendo: aquele que não tiver pecado seja o primeiro. E as pedras começam a cair e os acusadores começam a ir embora, e dali a algum momento está só aquela mulher e Jesus. E naquele momento ele entra com a menina, com aquela mulher na ferida e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Naquele momento aquela mulher sabe que está diante da única pessoa que pode condená-la, porque era o único que não tinha cometido pecado. O pai daquele menino endemoniado está ali e se arrisca a dizer: se podes fazer alguma coisa pelo meu filho. E nesse momento Jesus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crer. Mas e agora, como é que eu faço? Jesus entra na ferida e aquele homem diz: Senhor, é verdade, se depender de fé, esse filho nunca mais vai ser curado, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, Jesus nunca liberta uma pessoa da sua ferida sem que ele a veja de frente, sem que a ferida seja vista como ela realmente é, uma ferida. Jesus não alimenta a hipocrisia, ele levanta o tapete e expõe claramente o lixo e a dor da nossa ferida. Isso pode ser muito doloroso para alguns de nós, porque teremos que trazer à tona coisas que enterramos há muito tempo. É muito difícil, irmãos, admitir que nós sentimos raiva, ódio, tristeza, decepção, ressentimento, dor, muita dor com aqueles que nos feriram, nossos pais, avós, familiares, amigos chegados. Mas quer saber? Jesus não para aí. Ele não leva a gente diante da ferida e fica parado lá. Ele leva essa ferida à cruz. Ali, no Calvário, eu, Jesus e a ferida. Você, ele e a ferida. Na cruz. E ele diz: filho, filha, olha para mim. Você não tem culpa da sua ferida. Você não podia ter feito nada para evitar. A ferida é injusta. Mas olha, alguém tinha que pagar por isso. E eu paguei pela ferida. Até a última gota do meu sangue. Você quer se livrar da sua ferida?
duas coisas que a gente tem que fazer: admitir a dor e perdoar o feridor. Porque Jesus está dizendo: eu sofri, eu fui traspassado, eu fui ferido, eu fui abandonado, eu fui castigado por essa ferida eu conheço muito bem. Quando um homem que foi violentado na sua masculinidade, quando uma mulher foi violentada na sua feminilidade, quando chegam ao Calvário, eles veem aquela ferida sendo justiçada da forma mais violenta possível. E isso está lá em Isaías, no verso no 53, quando ele diz: o Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer, e ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Preste atenção, olhe na minha direção aqui. A mensagem da cruz a todos os feridos de alma é: parem de perseguir os seus agressores, porque a dívida foi paga. Venham buscar a cura no sangue do Cordeiro e ofereçam perdão, e vocês serão livres. E quando eu liberto o meu ofensor pelo perdão, eu descubro que o único prisioneiro era eu mesmo. Cristo, o médico de feridas da alma. Eu quero terminar com a pedrinha branca. É a melhor notícia da noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, eu quero que você grife aí na sua Bíblia esse verso. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Apocalipse 2, 17. Leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ei, boa notícia! Irmãos, essa passagem mostra como Deus vai interromper o ciclo interminável de feridas da alma e começar uma nova história. Preste atenção. Quando nós somos apresentados à nossa ferida, quando reconhecemos a dor que ela nos causa, quando a mensagem da cruz penetra o nosso coração e libertamos aqueles que nos feriram, algo maravilhoso acontece. Estamos diante da paternidade restauradora de Deus. Na carta à igreja de Pérgamo, Jesus faz uma promessa extraordinária. Ele vai dar um novo nome. Quando eu disser 1, 2, 3, você vai falar o seu nome aqui. Só o primeiro. 1, 2, 3. Se você pudesse, você mudaria de nome. Mas vai mudar. Se você não gosta do seu nome, não tem problema. Você não vai usar ele a vida toda, não. E se você gosta do seu nome,
Deus tem o melhor. Ele vai criar um novo nome. Está dizendo aqui que ninguém conhece. Foi um nome inventado por Deus. Esse nome é maravilhoso por várias razões, irmãos. Primeira, é novo porque ele é criado pelo meu Pai Celestial. Não é meu pai nem minha mãe de sangue que vão me dar, é o meu Pai Celestial. Ele é especial porque ninguém mais vai usar esse nome lá na eternidade. Ele é único. Lá no céu não tem homônimo. De toda aquela multidão que vai estar com Jesus, nunca vai acontecer de chamar assim Luiz e Alessandra e vir 2 casais. Nunca vai acontecer isso, irmãos. Porque quando ele chamar o seu nome de toda aquela multidão, só você vai responder, porque é o nome dado pelo nosso Pai. Esse nome é maravilhoso porque ele descreve como Deus me vê, não como aqueles que me feriram me veem. E aí, é como se Deus chegasse bem pertinho de mim e de você, pertinho de cada filho, de cada filha, entregasse a pedrinha branca, a gente tivesse um diálogo com Ele, uma conversa. Filho, sabe quando seu pai chamou você de fracassado? Lembra? Ele estava errado. Filha, lembra quando seu pai lhe chamou de burra? Ele estava errado. Por quê? Filho, filha, você é a menina dos meus olhos. Vocês são meu grande tesouro. Olha, na cruz, eu não dei o máximo. Eu dei tudo quanto tinha para não perder você. Mas, Senhor, como é possível isso? Como é que o Senhor pode pensar tão bem de mim? Aí Jesus vai falar, é porque eu vejo o coração, não o exterior. Então o Senhor sabe que eu sou um pecador, não é? O Senhor sabe que não tem nada de bom em mim. É verdade. Eu sei mais coisas de você que você não imagina. Aliás, eu sei todos os seus pecados, um por um, dia, hora e lugar, do começo ao fim. Está vendo, Senhor? É como eu falei. Como é que eu posso valer alguma coisa? Ah, filho, filha, sabe o que é? É que eu já vi o resultado da minha obra em você. Eu sei o que você será no final. Como assim que eu vou ser no final? É isso mesmo, filho. Filha, está na pedrinha branca. Vê, seu novo nome. A identidade que eu estou dando a você. O destino que eu criei para você. Aliás, eu não vou criar. Eu já criei o seu nome novo. Já era. Está na pedrinha branca, entende? Percebam, irmãos, que Deus não vê como nós vemos, linearmente. Deus vê tudo junto, começo, meio e fim. Um dia, lá na eternidade, Deus vai nos reunir
e vai dizer: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles. E a Bíblia diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A pedrinha branca, novo nome, criado por Deus. Na ferida, estava errado. Eu é que conheço você. Eu é que posso dizer quem você é, porque eu escrevi sua vida de novo. Amém? Curve a cabeça, por favor. Pai, nós entramos em concerto contigo, pedindo que o Senhor venha nos visitar nesse momento muito especial. Acabamos de ler a tua palavra, e a mensagem de hoje é a mensagem da cruz. Cada ferida levada na cruz foi paga da maneira mais violenta possível. A cruz está dizendo: você não precisa mais perseguir aqueles que lhe feriram, porque eu paguei a ferida. Você está livre. Livre. Você vai poder abençoar seus filhos.